De volta com Imersão Lobas. Agora nós recebemos a psiquiatra doutora Elisa, que está no Canadá. Eu não sei direito pronunciar o sobrenome dela, então eu prefiro que ela pronuncie. E ela é fera no que faz, vai falar pra gente sobre esses sentimentos confusos, essa tristeza que pode acontecer e até depressão nesse período de menopausa. Oi, doutora, tudo bem? Tudo Tudo bem? bem, Maria Cândida, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Quando fiquei pensando quando foi a última vez que nós estivemos juntas, eu me lembrei que foi numa live com a Luciana Temer e a Jennifer sobre o Maio Laranja, né, que é um mês de enfrentamento à violência sexual contra meninas. E aí eu resolvi botar uma roupinha laranja hoje para a gente poder marcar essa data, porque quando a gente fala de saúde mental da mulher, essas experiências elas são muito importantes sobre como a gente vai se relacionar com o corpo, a gente vai ter se relacionar com a vida mais tarde. Então, eu lembrei desse fato e resolvi trazer aqui para a nossa conversa hoje de novo. Doutora, excelente, excelente lembrança, é algo que a gente não pode esquecer nunca. E se eu posso amarrar a sua fala, tem muitas mulheres que nesse momento da vida, que elas estão lá nos 45, 48, 50, ainda sofrem abuso, não sabem o que é abuso moral, abuso psicológico, que vai junto com os sintomas dessa fase, será uma bomba relógio mesmo. E ela tem que entender esse momento, mas também entender que a vida, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é fácil. Por isso que a gente está aqui, para dar informação e munir essas mulheres, né, com o que vocês, médicas, estudam há tanto tempo e podem auxiliar no sentido de informação. Doutora, para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse o seu sobrenome, que eu não sei falar direito, né, difícil, e falar um pouco da sua experiência, que você está no Canadá, hoje está chefiando, né, a área de psiquiatria numa universidade. Explica pra gente e aí a gente começa de fato com esses sentimentos confusos, tristeza, nessa fase. Então, meu nome é Elisa Britsky, eu sou médica psiquiatra, mas antes de me tornar psiquiatra, eu fiz uma residência em ginecologia e obstetrícia, trabalhei como ginecologista durante alguns anos, e aí fui naturalmente me interessando cada vez mais pela área de saúde mental, fiz uma nova residência em psiquiatria e desde então eu trabalho apenas como psiquiatra. Mas eu já vim com esse interesse sobre saúde da mulher desde muito cedo, né? Sei lá, eu entrei na faculdade em 91, então me formei em 96, faz 30 anos aí em que eu trabalho quase que exclusivamente com mulheres. Eu me mudei, né? Eu fui professora da Escola Paulista de Medicina, me mudei para o Canadá, agora vai fazer 5 anos, para trabalhar numa universidade onde eu dou aulas, atendo pacientes e tenho um programa que é focado no que a gente chama psiquiatria nutricional, que a gente tenta entender melhor a relação entre a alimentação e os sintomas, especialmente sintomas de depressão, né? A gente trabalha mais com depressão e com um tipo específico de transtorno de humor chamado transtorno bipolar. Eu acho que esse assunto de saúde mental, ele é impossível a gente não falar de saúde mental quando a gente fala de saúde. Então, eu gostaria também de começar te agradecendo por trazer um tópico de saúde mental, porque muitas vezes, quando as pessoas pensam em bem-estar, elas pensam somente na gente estar se sentindo bonita ou na gente estar com uma massa muscular legal, mas se o nosso emocional, se a nossa cabeça não está em ordem, fica muito difícil a gente estar com uma saúde global legal. Então, eu estou convencida de que não existe saúde sem saúde mental. E eu acho importante, não só hoje, né? Você é uma pessoa que eu acho que tem esse entendimento também, você fala bastante sobre a questão de saúde mental.
Então, queria te agradecer por mais uma vez trazer esse tópico aí para a conversa, né? Doutora, eu que agradeço. E vamos então a esses sentimentos confusos que podem acontecer, né, no período de perimenopausa, menopausa e pós, que é o período do climatério, que a gente chama popularmente aqui no Brasil de menopausa, né, esse conjuntão dessas três fases. Sentimentos confusos, a tristeza, também irritabilidade, o não pertencimento, o se sentir não potente, e depois a gente pode evoluir para a depressão em si, né? Mas primeiro, esse entorno de não pertencimento. O que a queda hormonal pode fazer? Eu acho que tem, primeiro, uma coisa que vai além até da queda hormonal, que é a gente entender que a vida tem um curso e que em alguns momentos, né, da nossa vida a gente vai ter transições, que vão ser transições que acontecem do ponto de vista do corpo. Todas nós que estamos nessa idade já passamos por uma transição semelhante, que foi a puberdade, onde a gente deixou de ser criança e passou a ser uma mulher adulta. E ali a gente tem um evento hormonal específico, que é o surgimento da primeira menstruação, mas esse período da vida é um período de transição também, em que a gente vai deixar de ser uma pessoa que tem a capacidade ali de gestar, que tem uns ciclos menstruais, hormonais ali irregulares, e a gente vai entrar num outro momento da vida. Esses momentos, eles têm representações emocionais e sociais também. Então, tem a flutuação hormonal, tem o desaparecimento da menstruação, mas é um momento da vida em que a gente se depara com questões relacionadas ao envelhecimento, com questões relacionadas à nossa aparência ou a mudanças na nossa aparência. Muitas de nós vão ter a perda dos pais, ou o envelhecimento, ou a doença dos pais nesse período. Então, é comum que pessoas que estão ali por volta de 50, 50 e poucos anos vão ter que lidar com pais velhinhos, né? Esse é um período em que a gente começa a se preocupar com questões relacionadas à vida profissional também. Então, é um momento em que muitas mulheres reavaliam as suas escolhas profissionais, o quanto aquilo te faz feliz. Quem quer ter uma segunda carreira ou pensa em dar uma guinada profissional, esse é um momento que muitas vezes isso acontece. Ou é aquele momento em que a gente começa a pensar e se planejar para uma possível aposentadoria ali um pouco mais para frente. Então, essas coisas que quando a gente tem 30 anos, elas parecem uma coisa distante no horizonte, meus pais nunca vão morrer, eu estou aqui trabalhando enlouquecidamente, né? Esse é um momento em que questões de mudança de vida vão aparecer. Para quem teve filhos, pode acontecer de ser um período em que os filhos saem de casa, vão estudar em outros lugares. Então, existe o que a gente chama da síndrome do ninho vazio, né? Aquelas pessoas que têm na vida, em família, um valor e um investimento muito grande, podem ter muita dificuldade de lidar com essa saída do filho. É um momento em que, do ponto de vista de relação, para quem tem relações com homens, o corpo do homem também muda nesse período, então é um momento em que às vezes a gente precisa renegociar e reconversar questões relacionadas à vida sexual. Para quem está sozinha, esse é um momento em que muitas vezes a pessoa pensa se vai querer namorar, se vai querer ter uma relação de novo, de morar junto, né? Ou não, ou se vai querer algum outro arranjo. Então tem um monte de coisas assim acontecendo que são coisas simplesmente da fase, que a gente não pode dizer que são anormais ou patológicas ou uma situação médica. Elas são questões que qualquer uma de nós, quando chegar nesse momento de transição da vida, vai ter que lidar. E isso não significa que, por serem coisas esperadas, elas são necessariamente simples, porque tudo o que a gente foi ali construindo na nossa vida, em termos de como a nossa personalidade se estrutura,
como as nossas relações foram sendo construídas, tudo isso vai entrar em xeque nesse período, né? E é isso que a gente vai trazer conosco para a gente enfrentar o desafio que está acontecendo nesse momento. Doutora, E aí a gente entra no que você fala, só para finalizar, Maria, e aí entra no que você fala, é normal se sentir confusa, porque muitas de nós vão estar lidando com pelo menos uma dessas grandes questões. Algumas de nós vão estar lidando com todas ao mesmo tempo, né? E pode realmente ser uma coisa que a gente se sinta ali esmagada pela vida nesse período, né? Porque é muita coisa junto acontecendo ao mesmo tempo. a gente pode dizer que essa é a crise da meia-idade? A gente usa o termo crise vital, tá? Porque ela não é uma crise patológica, a menos que aconteça algo, né? Uma perda, um acontecimento traumático. O nome que os estudiosos, né, de como essas fases da vida se processam usam é crise vital. É uma crise porque coloca o indivíduo, coloca a mulher sob estresse, mas é uma crise da qual, né, se a gente passou por uma adolescência, se a gente tem amigos, se a gente construiu relações saudáveis, se a gente construiu uma autoestima minimamente legal, porque a autoestima perfeita não tem, a gente consegue passar por essa crise e sair do outro lado uma pessoa com aprendizados e com novas ferramentas para lidar com os próximos 30, 40, 50 anos que a gente vai ter pela frente. Então, doutora, eu queria que você falasse, antes da gente abordar a questão hormonal mesmo, que você muito bem pontuou, você vê que eu já fui direto na questão hormonal, mas é tudo tão antes, tem tantas variáveis aí e tantos fatores estressores que por isso que a gente se sente meio que num beco sem saída muitas vezes, fora a exaustão que existe da realidade mundial, da realidade brasileira e de tantas, de ver, visualizar mesmo na rua pessoas em situação de pobreza, de miséria, enfim, tem muitas coisas que acontecem ao nosso entorno e o olhar e se deparar com notícias já pode ser um desencadeador de muitas crises e a gente se sentir desestabilizada, né? Então falamos dessa crise vital que você explicou, o que a gente teria como ferramenta fora a terapia o médico em si, e hoje a gente tem online que facilita muito, mas o que a gente teria de ferramenta para nos ajudar nesse momento aí de transição para a gente construir essa segunda fase da vida melhor? Eu vou começar especificamente falando da questão que você falou do hormônio, né? Eu estava lembrando daquela música da Rita Lee, né, que a mulher é bicho esquisito que todo mês sangra. Eu acho que tem até um pouco do estigma da coisa do hormônio, sabe? Se você tá um pouquinho mais para baixo ou se você tá cansada, é o hormônio. Não estou dizendo que o hormônio não influi, obviamente tem uma influência gigantesca, mas eu acho que tem uma coisa da sociedade de dizer que se você está irritada é porque você vai menstruar, e se você é uma mulher nessa fase é porque está faltando hormônio. Né? Então, esse é um comentário que às vezes você ouve de um colega de trabalho, às vezes você ouve do parceiro, e isso aí tem que tomar uns hormônios porque né, tá irritada. E a gente muitas vezes não entende o impacto desses fatores que você levantou no nosso bem-estar. E aí eu acho que a gente tem que falar de uma coisa de geração também, tá? E eu te digo isso com muita tranquilidade, porque eu vou fazer 50 anos esse ano. Nós somos todas aqui da mesma faixa etária. Eu vejo hoje as mulheres jovens da faixa etária dos 20, elas já leram uma literatura feminista, elas têm redes sociais, elas sabem o que é o patriarcado, elas entendem a questão da carga mental, né? Que essa carga que a mulher carrega de saber qual é o dia da apresentação do filho no colégio e quando é que tem que pagar a conta de luz e se é o dia de ir no supermercado ou não, né? Isso, quando a gente tinha 20 anos, não existia.
A gente não tinha isso que a gente chama de letramento em relação às questões de gênero, né? Apareceu para a nossa geração de uma forma, assim, talvez mais sistemática, há 5, 10 anos. Então, muitas das coisas que a gente internalizou na nossa vida, mulheres da nossa geração, internalizaram como sendo naturais da condição de ser mulher, elas não são necessariamente naturais, elas são sociais. Então, coisas do tipo, se eu não me cuidar, nenhum cara vai gostar de mim, eu vou ficar sempre solteira. Ou, né, eu preciso me relacionar de um jeito mais fofinho, porque se eu for uma mulher muito forte, vão me achar masculina, sabe? Assim, o jeito de sentar, o jeito de se comportar, o jeito de falar. A nossa geração não é uma geração que, de forma geral, as pessoas leram Angela Davis, entende, Maria? A nossa geração, como eu vejo as meninas hoje com 20 e 25 anos, né? A nossa geração é uma geração que foi criada por mulheres que nasceram nos anos 50 e que vem de uma cultura em que não existia pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional foi surgir quando as nossas mães estavam naquela idade de pensarem nos ter. Então, tem muita coisa que é nova para nós e que, de certa forma, é bom, mas eu te diria que a primeira coisa é a gente adquirir um certo letramento nas questões de gênero. Né? Então, isso que você faz, você acaba discutindo gênero. Quando você discute menopausa, você está discutindo o que é uma mulher, o que é o etarismo, o que é essa fase da vida. Para muitas de nós, essa é a primeira vez que isso vai ser discutido de uma forma tão sistemática. Então, primeira coisa é a gente entender um pouquinho mais como essas situações sociais se processam no nosso psiquismo. A segunda coisa, eu acho que tem algo que as mulheres até carregam, às vezes mais que os homens, que são amizades, né? A gente tem uma tendência maior a compartilhar nossos sentimentos. E a gente já tem vários estudos mostrando que as amizades são um principal fator protetor em relação à saúde mental durante a velhice. Então, eu diria que, assim, cultivar amizades saudáveis e construir amizades nessa época, porque às vezes a gente tem a ideia que depois dos 40, 50 a gente não faz amigo novo, o que não é verdade. E amizades, e às vezes são amigas para sair tomar um chopp, às vezes são amigas que vão segurar a nossa mão quando a gente perder um pai e uma mãe, às vezes são amigas que têm outros modelos de criação de filho e vão nos ajudar a lidar com essas situações aí dos filhos virando adultos. Então, amizades, eu te diria que é uma coisa extremamente importante, né? Uma terceira coisa é a gente poder pensar o que realmente é importante para nós. E esse é o momento em que muitas mulheres, por exemplo, se reconectam às suas religiões, né? Porque é um momento em que a vida vai mudando, a gente começa a pensar mais na finitude da vida. E quando a gente fala em religião, e eu não estou defendendo a religião especificamente aqui, nem nenhuma religião, mas a religiosidade ela tem um papel protetor em relação a vínculos sociais, porque muitas vezes uma comunidade acaba funcionando como um grupo também que te dá ajuda, e para muita gente dá um certo conforto em momentos de perda, em momentos em que a gente se depara com a finitude, né? E claro, quando a coisa fica realmente num nível de sofrimento ou num nível em que nos atrapalha na vida de uma forma tão marcante, é o momento de procurar um profissional. E aí a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade, porque eu acho que tem também uma resistência em procurar um profissional de saúde mental, muitas vezes, né, de muita gente. Ainda tem muito estigma em volta disso, dessa questão.
Eu sou totalmente a favor de procurar sempre. Hoje a gente vê crianças, né, em momentos determinantes aí de separação, de pais e tudo, que já são encaminhados para terapia. E eu tenho certeza que essas crianças elas vão crescer muito mais, com uma visão muito mais ampla, porque a terapia, ela começa, doutora, nos processos pontuais. Mas depois você começa a analisar um pouco da sua vida, do entorno, é, como o processo terapêutico faz. E aí as construções se tornam mais simples e mais fáceis, você vê os porquês, você analisa os períodos da vida, como você estava explicando agora, tem tantas variáveis e a culpa que acontece nesse momento da vida é muito grande. É a culpa porque estou sozinha e vou permanecer sozinha, é a culpa porque não fui mãe e queria ter, como se a adoção não fosse, né, uma Uhum. possibilidade. A culpa porque você não tem o sucesso que o mundo diz que você deveria ter, ou o sucesso que você colocou nas datas que deveria estar com esse sucesso, ou porque você chegou nos 40 não conseguiu comprar um apartamento e ainda está no perrengue da vida, como se a vida dependesse só da gente. Eu queria que você falasse Uhum. um pouco sobre isso, porque muitas vezes a gente não leva o contexto que é tão grande, familiar, contexto profissional, contexto mundial, contexto de guerras, contexto de uma Covid em consideração e nós nos culpamos como se tudo a gente conseguisse controlar. Da onde vem essa suposição que nós estamos no controle de tudo na vida? Eu acho que vem de um certo mito da supermulher, né? A Hum. gente vê, é só a gente olhar, por exemplo, quando chega o dia 8 de março, o tipo de mensagem que a gente vê disseminada aí nas redes e na internet, nos cartõezinhos que a gente recebe. É muito comum a gente ver aquelas mensagens do tipo: ai, você, mulher guerreira, que cuida da casa tão bem, né, e dos nossos filhos, e trabalha, e blá, 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 e só a Maria para ser essa mulher, sabe? A gente vê uma exaltação de uma mulher exausta e de uma mulher que tem obrigações de ganhar dinheiro, criar os filhos, deixar o marido feliz, inclusive sexualmente, manter a sua casa limpa e ainda estar com, né, a forma física em dia e jovem. E aí eu acho que a gente entra numa outra questão que, se a gente não entender, a gente vai ter muita dificuldade de lidar com esse momento da vida, que é de que nós vamos envelhecer. O envelhecimento faz parte da vida. E que bom que a gente vai envelhecer, porque isso mostra que a gente está vivo, né? Mas se a gente voltar lá atrás e pensar na nossa geração crescendo, que imagens a gente tinha das mulheres envelhecendo, eu vejo muito a ideia da madrasta da Branca de Neve, sabe? A que pergunta para o espelho se tem uma mulher mais bonita que ela, e ela descobre que não é ela a mulher mais bonita, que a mulher mais bonita é uma mulher mais jovem, que não tem um parceiro do lado dela, que não tem um trabalho ou uma vida profissional e que se ressente por não ter essas coisas. Nós não somos madrastas da Branca de Neve. Aquilo é um personagem de um conto de fadas de lá, de 1900 e bolinha. A gente não é aquilo mais. Mas esse eu deveria ser de tal jeito são padrões que a gente chama de cognitivos, né? Padrões de pensamento que estão introjetados na nossa cabeça, muitas vezes desde quando a gente era criança, e que se introjetaram pelos discursos dos pais, pelos papéis que as nossas mães ocuparam, né, na família ou na comunidade, pelos filmes, pelos livros, pelas letras de música,
pelo que a gente ouviu na escola, pelo que a gente ouviu na faculdade, né? A gente vai reproduzindo esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é a gente aceitar que essa história da supermulher e da mulher guerreira é um mito, porque não existe ser humano assim. Isso é a Mulher Maravilha, isso pode ser uma deusa, isso pode ser um personagem ficcional, mas não somos nós. E se vocês acham alguém no Instagram ou numa rede social que diz que é assim, é mentira, tá? Não é verdade. Ninguém é assim. O que a gente vê glamourizado nas redes sociais é filtrado. Aquilo não é a vida real das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar também. Porque muita gente consome rede social achando que aquilo ali é a vida de determinadas pessoas. Aquilo ali é editado, é uma vida editada. Sem dúvida nenhuma, doutora. Em muitos momentos eu falo de quão exaustas a gente está e de vários processos que todas nós passamos. Eu acho que na geração, né, eu comecei a trabalhar em 94 na televisão. Agora já, o ano que vem são 30 anos. E estive acostumada a ver essa glamorização. Antes era na televisão, hoje ainda é na televisão, ainda temos, mas nós temos o adendo das redes sociais. E nesse adendo das redes sociais, não tá só a atriz que de repente ela pode, né? Uma coisa assim que é totalmente errada também. Mas tem a sua vizinha que de repente está. E tem que estar mesmo. É que assim, a gente vai tendo tanta. E daí você fala, por que eu não consigo? Porque eu me sinto exausta. Então, essa rede de proteção até e rede de apoio de mulheres reais, ela é muito importante. Porque senão a gente não vai conseguir, né, doutora? Porque o mental não vai aguentar. Como funciona essa estrutura mental quando você tem esses abalos, né? Abala aqui, abala aqui, abala aqui, visualiza ali. É muito não, é muito sim para outros e não para a gente. E uma autoestima que já não é construída de uma forma de entendimento à realidade. O real, a gente se deparar com o real, seria a ferramenta, como a gente pensa o real de uma forma e tem o impacto do não real e você está no real sem se sentir diminuída. Como que a gente faz? Eu acho assim, a primeira coisa é a gente entender que eu não sou contra a rede social, pelo contrário, eu adoro rede social, Eu né? também. Mas eu acho que adoramos, eu te sigo, você me segue, adoramos. Temos altas trocas, temos trocas maravilhosas nas redes sociais. Isso. Mas quando você tem, por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho como o seu, em que você mostra o real, a mulher real, você tem um aspecto positivo do uso dessa rede. Quando você pega uma pessoa em que você olha um corpo e você diz, cara, esse corpo foi mexido com programas e manipulação gráfica, e essa pessoa diz para você que ela está assim porque ela malha todos os dias às 6 horas da manhã, muita gente acredita nisso. E fica pensando como que aquela mulher consegue fazer isso e eu não. Eu deveria estar fazendo aquilo e eu não estou conseguindo. E daí é por isso que o meu marido está com uma perda de interesse sexual, ou é por isso que o meu parceiro me traiu, é um pulinho. Porque é o jeito que, como mencionei lá no começo, como esses aspectos relacionados ao patriarcado operam em relação às afetividades das mulheres. O patriarcado não é só uma coisa que faz a gente ter que ainda nesse momento discutir se mulher e homem têm que ganhar a mesma coisa pelo mesmo trabalho. Ele interfere nas nossas afetividades. Então, muitas vezes assim eu vejo, por exemplo, em consultório, mulheres que são mulheres bonitas, bem-sucedidas, interessantes, queridas, né?
me dizendo eu tô mal porque o fulaninho não gosta de mim. E aí a gente vai ver o fulaninho é um mocorongo, entendeu? É um cara que, assim, obviamente é muito abaixo daquela mulher, né? Então a gente tem uma pesquisadora de Brasília que se chama Vanessa Zanello, que fala sobre o que ela chama de dispositivo amoroso. Essa ideia de que nós mulheres a gente quase que se coloca numa prateleira em que a gente espera ser escolhida, isso é para as mulheres hétero, né? Para as mulheres que não são hétero é um pouquinho diferente, mas a gente espera ser escolhida por um parceiro, e se nós não somos desejadas por alguém, a nossa leitura mental é de que nós não somos desejáveis. Então, vem o cara lá, às vezes estamos aqui trabalhando, o cara dá um bombom para nós, a gente já pensa, ai, ele é tão querido, cara maravilhoso, porque ele me deu um bombom. E às vezes o cara é o que ela chama de um perebado, né? É um cara que tem trilhões e trilhões de problemas, mas a gente, né, se coloca, e a sociedade, o patriarcado também nos coloca nessa espécie de prateleira em que mulheres com um certo padrão de corpo, de aparência, com um certo padrão de comportamento, com uma certa idade, elas ficam num nível mais alto nessa prateleira do amor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente entender que a gente não pode transpor isso direto para as nossas afetividades. A gente precisa se dar conta que tem coisas que a gente sente, e às vezes a gente precisa trabalhar isso em terapia também, que não tem a ver conosco, que tem a ver com o fato da gente crescer numa sociedade que é uma sociedade machista, misógina, né? Uma sociedade em que ainda tem um índice absurdo de feminicídio, né, Maria? Nós estamos falando da coisa mais básica, que é a mulher ter a sua vida preservada. Um índice absurdo de violência doméstica, em que se naturaliza cada vez que uma mulher conhecida, ou mesmo desconhecida, aparece numa rede social usando uma roupa curta, alguém se acha no direito de ir lá e dizer que o pneu da barriga dela está assim, o assado. Então, a gente precisa entender um pouco disso e entender que a rede social é uma das formas em que essas coisas se manifestam, porque senão a gente começa a consumir rede social de uma forma acrítica. Eu costumo dar o seguinte conselho, assim, se você entra no perfil de uma determinada pessoa e você sai do perfil se sentindo mais feia, mais burra, né, mais pobre, mais chata, é hora de você repensar se você vai continuar seguindo aquela pessoa. Ai, doutor, maravilhoso isso. Isso é um ótimo conselho, eu acredito. Eu queria também fazer um adendo antes de a gente entrar na questão hormonal e nesses sentimentos que podem ser potencializados, provavelmente serão, né, com a queda hormonal, mas o recorte que não se faz, eu vejo assim, esses coaches homens, e aqui eu não estamos tratando de uma competição, não é isso, mas muitas vezes às 5 da manhã eu vejo, às vezes eu tô lá às 5 da manhã, pego. Porque se você não acorda às 5 da manhã, você não terá produtividade. Porque você precisa. E assim, daí a pessoa até acorda, ela segue desesperada, passa com sono o dia inteiro, é mais improdutivo do que produtivo. E eu fico imaginando como esse recorte ele não é feito por uma mãe, por exemplo. Já pensou uma mulher que está com um bebê ou uma criança de 5 anos? O companheiro provavelmente pode até acordar às 5 da manhã, mas ela vai estar num sem fim lá, porque é café da manhã, é isso, é aquilo, milhões de coisas que ela tem que fazer, e nunca o gênero, o recorte de gênero é contemplado nessas posturas que a gente vê na internet e nessas motivações que não tem a mínima realidade pra gente. Então, tudo tem que ser muito relativo, porque senão a gente entra num sem fim de dúvidas. E também a gente tem que ter muita crítica para não acreditar que fórmulas perfeitas ou ditas vão ser suficientes, porque não serão. A gente nasce diferente um do outro e tem histórias de vida diferentes, não é?
Maria, basta a gente pensar na quantidade de coaches homens ensinando as mulheres como elas têm que se relacionar. Eu cheguei a ver esses dias um vídeo, me mandaram, de um homem ensinando as mulheres a se masturbarem. Eu pensei, como assim, né? Hello. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, né? Que pô, esse aí eu não vi. Depois você me manda colocar. Eu vou te mandar. Doutora, já entendi. Bom, vamos então sobre a potencialização. Vamos tratar da gente agora. Nós estamos tratando, obviamente, mas vamos tratar dessa potencialização. O que acontece no nosso cérebro quando esses hormônios caem, essa queda, né, que é uma queda vertiginosa e que pega as mulheres muito no susto. Tá, então o que acontece? O nosso cérebro, ele tem uma curva de maturação e uma curva de envelhecimento. O cérebro que a gente tem quando a gente tem 6 meses de vida não é o mesmo cérebro de quando a gente tem 3 anos de idade, que não é o mesmo cérebro de quando tem 18, não é o mesmo cérebro de quando tem 60. Né? A gente vai perdendo conexões entre os nossos neurônios de áreas que a gente não usa, a gente vai criando outras ao longo da vida. Mas com o tempo, o que começa a acontecer é que o nosso cérebro vai ficando menos plástico, ele começa a ter menos adaptabilidade. Então é mais difícil, por exemplo, a gente aprender uma língua aos 60 anos do que aos 8. Né? Isso é esperado, é um processo normal. Hormônios, eles ajudam nessa plasticidade cerebral. Então, quando você menciona assim, né, há um evento estressor, uma perda, a gente perde um dos pais, ou a gente tem uma situação de dificuldade. Se isso acontece num contexto de um nível normal de hormônios, a gente forma novas conexões entre eles naquelas regiões do cérebro que controlam o humor, por exemplo. A gente forma novas conexões na parte que cuida da cognição, que é da memória, do raciocínio, do desenvolvimento de estratégias. Mas quando a gente está com uma baixa de hormônio, a gente vai perdendo essa capacidade. O nosso cérebro fica menos plástico e a gente fica mais suscetível à depressão. Tá? Depressão nessa fase da vida. Não quer dizer que todas nós teremos depressão, mesmo com níveis de hormônio muito baixos. Depende de como o seu cérebro vai responder ao hormônio. Mas é um fenômeno bem conhecido, do mesmo jeito que o período pós-parto é um fenômeno bem conhecido de risco para depressão, a fase da menopausa também é um período bem definido de risco para depressão. E aí eu acho que tem uma pergunta que sempre me fazem e eu vou me antecipar porque eu suspeito que você vai me fazer também. Como é que a gente sabe que aquilo é uma adaptação normal da vida e a gente está sofrendo por um estresse que é totalmente justificável ou que aquilo é depressão? E aí eu acho que a conversa começa em 2 pontos, né? O primeiro ponto, qual é o nível de sofrimento que isso está me causando? Eu tô para trabalhar de manhã, tendo que juntar assim o meu último pingo de energia para poder me levantar da cama me arrastando e ir irritada, sem vontade, né, sem prazer para aquela situação de trabalho. Então, o nível de sofrimento e o nível de prejuízo. Eu estou abandonando relações sociais, eu estou deixando de tomar o chopp com as minhas amigas que eu ia todo mês, eu estou ligando menos para os meus pais, eu estou mais ausente da educação dos meus filhos, eu estou tendo algum prejuízo na minha vida por conta desse tipo de sofrimento emocional, porque se a resposta para essas 2 questões, o sofrimento e o prejuízo é sim, a gente começa a entrar na área de que isso pode realmente ser uma depressão e não ser só um sofrimento daquele momento. Doutora, as pessoas que têm depressão na família,
eu tinha minha avó que tinha depressão e na época, eu lembro de quando 20 anos, 25, eu nunca pensei nisso. Eu apresentei o primeiro sintoma de depressão na depressão pós-parto, que acho que foi o momento mais estressante, porque eu não sabia direito como lidar com um bebê, eu sou filha única, sempre só trabalhei e não procurei, não sei, enfim, eu tive um momento muito estressante, assim, com o treinamento com a boneca, no lá, sabe aquelas coisas que você passa, a gravidez foi maravilhosa e tudo. Quando chegou o bebê, eu fiquei em pânico, porque eu não sabia direito o que fazer com aquele bebê. E isso me desencadeou uma depressão pós-parto. E depois, ao longo do tempo, eu fui investigar e comecei a ver a correlação que eu tinha hereditária. Esse período de que a gente se aproxima aí da menopausa e a tendência com a queda hormonal, quem teve já depressão, ou depressão na família, ou depressão pós-parto, está mais sujeita a apresentar uma depressão ou tem que ficar muito alerta neste período? Sim, tá? A resposta é sim. E eu acrescentaria ainda que quando tem os ciclos, tinha muita TPM, né? Porque é um sinal que o humor é sensível à flutuação hormonal. Se a gente for dividir em termos de fator de risco, mais ou menos 50% do risco da depressão é genético e 50% é determinado por eventos ambientais. Dos eventos ambientais, o mais forte é experiência de abuso sexual na infância, mas também de outros maus tratos na infância, outros eventos estressores, a privação de sono que vocês estavam falando antes, doenças médicas gerais, então diabetes, doenças gástricas, câncer, doença cardiovascular, são fatores de risco para depressão também, mas ela é mais ou menos 50-50. Né? 50% vai ter um componente genético, 50% vai ter um componente ambiental. E tem uma parte que é ligada ao próprio envelhecimento mesmo. Né? Como eu falei antes, o cérebro vai ficando menos plástico e a gente vai tendo um aumento de risco nesse período. Como a gente diferencia uma tristeza de uma confusão mental, de uma depressão? Como a gente diferencia isso para a gente poder reconhecer e agir? E depois a gente vai falar de como agir. Isso. Então, desconforto emocional, a gente tem basicamente 3 coisas que a gente cuida, que é a frequência com que a gente se sente mal, a intensidade e a duração. Então, você tá triste porque tem um problema no trabalho, mas aí você chega em casa, tá lá seus filhos, você faz uma janta legal, dá uma espairecida, aquilo foi, é uma coisa. Agora, você tá triste, sempre triste, o dia inteiro triste, e um dia depois do outro triste, é outra história. É muito frequente. Aí a gente vai para a intensidade, né? Uma coisa é a gente se sentir mal, triste, ou com uma autoestima baixa, ou com uma desesperança em relação à vida. Outra coisa é a gente estar, por exemplo, com um pensamento de morte, com vontade de se matar, que é, digamos assim, um estágio grave da depressão. Então, quando a coisa é intensa, isso não é tristeza, isso não é crise, a gente entra no terreno da psiquiatria, a gente entra no terreno da depressão mesmo. E a outra coisa é a duração, né? Você tem um luto, por exemplo, a gente considera que 6 meses é um período razoável para que você consiga retomar a sua vida. Não quer dizer que você vai resolver o luto, às vezes você leva questões relacionadas a luto pelo resto da vida. Mas quando você começa a ter uma persistência de sofrimento emocional, uma coisa que não passa, ou às vezes até teve um fator estressor, mas aquele fator estressor nem está mais lá. Você brigou com uma amiga, mas isso aconteceu há 3 anos atrás. Você entra também no terreno de que isso não é mais uma tristeza, isso não é mais uma confusão, isso pode estar mais no terreno da depressão mesmo. Quando um médico avalia que você está nesse terreno,
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre antidepressivos, o que existe hoje, porque assim, eu me preocupo muito, doutora, e não assim, eu acredito nos profissionais, mas hoje a gente vê na internet pessoas que são doutoras, nem sei se são, se mentem, não sei se é real ou não, é que não dá pra gente ir atrás de ver se todo mundo é o que é, mas eu vejo muita confusão e muitas pessoas que acreditam em coisas e não se munem, às vezes, de informação necessária para quando estiverem frente a frente com o médico, ou numa consulta online, realmente perceber se aquele médico está procedendo da forma certa e tudo isso, assim. E isso não é uma questão contra médicos de jeito nenhum, é que eu vejo hoje uma popularização e multiplicação e tudo fica confuso. Então eu gostaria que você falasse um pouco da questão do antidepressivo, como a gente pode entender, porque também eu ouço que tudo a pessoa já dá um antidepressivo, será que tem que dar? Será que não tem? Cada caso é um caso, mas como que você poderia explicar um pouco ou desenvolver em torno da minha retórica aqui do que eu falei? Isso. Não, acho que você pegou um ponto que é importante. Existe desinformação relacionada à área de saúde mental também na internet. Do mesmo jeito que tem desinformação em relação a tudo, tem desinformação em relação a tratamento. Então, se a coisa apareceu estranha numa rede social, né, vai atrás para tentar entender um pouco melhor. A gente tem hoje vários tipos de antidepressivo, de diferentes custos, né? A imensa maioria deles já está aí há um tempo no mercado, o suficiente para a gente conhecer bem o que eles têm de efeito terapêutico, o que eles têm de efeito colateral, como que a gente introduz, a maioria dessas medicações vão ser introduzidas gradualmente, quando a pessoa melhora, né, se a gente pode retirar e como a gente vai retirar essas medicações, como se dá o monitoramento, tá? Mas, de forma geral, o que a gente pode dizer, assim, a gente tem hoje no mercado antidepressivos que são efetivos para quase todas as pessoas com depressão, tá? Algumas vão ter um quadro que a gente chama de depressão resistente ao tratamento, e aí a gente tem outras medidas para isso, mas a maioria vai responder a um antidepressivo. São medicações seguras, já bem conhecidas. A ideia de que você vai tomar um antidepressivo, você vai ficar viciado, ela é uma ideia falsa, é um mito, né? Antidepressivos não viciam. A gente estava falando antes na palestra do sono sobre a questão das medicações para dormir. É um outro tipo de medicação, antidepressivo é um tipo de medicação, hipnótico, remédio para dormir é outro. Então, antidepressivo não vicia. E você vai escolher junto com o seu médico, né, entre as opções disponíveis, qual a que vai caber no seu bolso, porque isso também é importante, qual a que vai ter efeitos colaterais potenciais aceitáveis para você, né? E qual que vai ser a medicação mais efetiva. Por exemplo, você falou da questão da história familiar, tem uma coisa que a gente sabe já, né? Que se alguém na sua família teve depressão e respondeu a um determinado medicamento, você provavelmente vai responder aquele medicamento também. Então, a gente tem pistas que nos ajudam a escolher qual é o melhor remédio. Porém, às vezes a gente precisa tentar uma medicação, não respondeu, tentar outra, né? Isso não é uma ciência exata. Então, nem sempre a primeira medicação que o seu médico vai te prescrever vai ser a medicação que você vai usar como uma manutenção. Às vezes você vai precisar fazer ajustes nisso. E eu vejo digo também... que desculpe, pode terminar, doutora. Não, só para finalizar, eu acho que a decisão de usar ou não usar um antidepressivo, tentar ou não tentar uma terapia antes, né? Ela é uma decisão que ela precisa ser compartilhada. Então, eu acho que o papel do médico é de te colocar essas opções e de juntos vocês decidirem o que cabe na sua vida naquele período. Porque as pessoas têm preferências, né? As pessoas têm vontades, as pessoas são, a imensa maioria delas, adultos capazes de tomar essa decisão, né? Então, eu também acho que, assim, médico que fica empurrando coisa para você sem você saber por quê,
também é o momento de você, não, vamos parar e vamos dar uma explorada melhor. Eu acho que nem o não eu não tomo de jeito nenhum, que é bem prejudicial, e eu vejo resistência até de Uhum. idosos e tudo que precisam, às vezes, de uma medicação para organizar. Tem muitas coisas que acontecem nesse período. E eu vejo pessoas que tomam e não pensam numa terapia, por exemplo. Eu queria que você explicasse, antes da gente falar de atividade física e queda hormonal, porque tem muitos benefícios, inclusive para depressão e tudo, queria que você explicasse, mas como funciona a terapia, como funciona o medicamento e por que a junção desses dois vai fazer, de repente, você construir mais um terreno sólido para poder Aham. atuar. Então, até um tempo atrás se achava que medicamento funcionava porque ele ia lá e repunha um neurotransmissor. Então, botava um remédio que dava serotonina. Hoje a gente já sabe que o medicamento faz é melhorar a plasticidade cerebral, que é exatamente o que a gente vai perdendo com o envelhecimento e a gente perde com a queda hormonal. Então, a gente começa a ter mais conexões entre os neurônios que controlam essa área do humor, do pensamento, da memória, do raciocínio, da energia. Isso é o que o remédio faz. Mas o remédio não é o único jeito da gente conseguir fazer o nosso cérebro ficar mais plástico, né? Cada vez que a gente está num desafio intelectual e emocional, o nosso cérebro muda. Então, Maria, o cérebro que a gente tinha antes dessa imersão e o cérebro, né, que a gente vai ter depois, ele é levemente diferente. Ai, que bom, Tem, doutora! é verdade, tem partes ali do nosso cérebro que, opa, essa parte que é o que me dá, por exemplo, a reflexão sobre mim mesma, tinha dois neurôniozinhos ali que eram distantes e agora eles estão conectados. E a terapia faz isso. Né? Ela junta esse componente, que é um componente cognitivo do pensamento, com o componente emocional. Ela muda o cérebro. E outras coisas mudam o cérebro também, né? Por exemplo, a meditação é uma coisa que faz também criar novas conexões cerebrais. Você enriquecer o seu ambiente muda conexões cerebrais. Então, por isso que às vezes as pessoas dizem: nossa, eu fiz uma viagem, eu voltei diferente da viagem. O seu cérebro não é o mesmo quando você volta de uma viagem. Então, coisas do tipo, vamos tentar uma aula de dança, vamos de repente escrever ficção que eu nunca fiz na vida, né? Vamos fazer uma coisa nova nessa fase, vamos, sabe, ir para uma aula de arte. Você também está criando conexões no seu cérebro que vão te ajudar a proteger em termos de depressão. Para uma depressão grave, séria, isso é suficiente? Não. Às vezes a gente precisa do remédio, porque o remédio salva a vida, né? De Sim. quem está com depressão grave, isso é uma coisa que tem que estar claro para as pessoas. Um remédio salva a vida e muda o curso da vida. Porque às vezes a pessoa está tão mal que ela não vai nem na esquina. Muito mais, né, se expor a algo que vai ser desafiador para ela. Tem um meme que fala das... Você também não, estou medicada. Você já viu esse meme? A internet né, tem umas sacadas muito boas. Com relação a exercício físico, que tipo de hormônios são liberados e por que eles ajudam? Eu acho que principalmente nesse início aí, né, quando estão os sentimentos a tristeza e tal. Explica melhor sobre atividade física e qual atividade física ou qual atividade. Você falou um pouco agora de atividade, né? Quando a gente faz uma aula de dança e tudo. Mas por que atividade física, o que os médicos sempre falaram, mas agora a gente está começando a prestar atenção, realmente pode fazer a diferença nesse momento dessa tristeza, dessa falta de compreensão, de repente, do momento e tudo? Sim, a atividade física, exercício físico, ele altera, ele aumenta o nível de alguns hormônios relacionados a bem-estar, tá? E só para a gente entender como exercício é importante, tem um estudo que foi feito com pessoas com depressão, eles dividiram, né? Para metade das pessoas eles deram medicação, para metade eles mandaram as pessoas fazer exercício. Depois de 4 meses, o efeito era exatamente o mesmo. Então, o exercício no curto prazo tem um efeito antidepressivo
bastante potente, tá? O problema é que muita gente com depressão não consegue fazer exercício regularmente. E aí a gente precisa, às vezes, recorrer a remédio porque é impossível. E porque no longo prazo a gente não é que não aconteça, mas a gente não tem estudos de que exercício sozinho possa ser um tratamento antidepressivo para meses ou anos ou prevenir recaída, tá? A gente tem estudos chegando, nos mostrando que os músculos, quando eles são ativados, eles liberam hormônios, existe um hormônio chamado irisina, que reverte alterações de Alzheimer no cérebro. Então, a gente está começando a ter evidência de que exercício pode prevenir ou talvez ajudar pessoas com Alzheimer. Quando você me pergunta qual exercício, eu vou te citar talvez um dos maiores especialistas em exercício e depressão, que é um professor brasileiro chamado Felipe Schuch. Ele diz: o melhor exercício é o que você faz. Não adianta eu te dizer, Maria Cândida, você tem que correr 6 vezes por semana e você não vai fazer porque você gosta de yoga, sabe? Então, o melhor exercício é aquele exercício que você consegue fazer regularmente. Então, doutora, mas não tem um X de tempo que os hormônios começam a ser fabricados com exercício? Por exemplo, na yoga, que você citou, Uhum. a gente tem essa visão da yoga, né, da coisa parada e tal. Os hormônios, esses hormônios serotonina e tudo, são fabricados também em atividades São, assim são, mais paradas? são. Qualquer atividade que aumente a sua frequência cardíaca, que tenha um componente aeróbico, tá? Então, se a gente fosse grosseiramente dizer 1 hora de exercício, 3 vezes por semana, exercício que faz o seu coração acelerar, que faz você suar, seria ok. Quem já fez uma aula de yoga assim, um pouquinho mais forte, que não é só um relaxamento, sabe que você passa um trabalho ali, É. né? Então, É que eu sempre tô acostumada a yoga mais tranquilo lá. legal, o yoga light. É. Então, pode ser uma aula de dança, pode ser uma natação, pode ser uma caminhada, né? Às vezes, assim, a pessoa, pô, não tem recurso para ir para uma academia, bota um tênis, dá uma caminhada, né, no parque, que muitas vezes já é suficiente. A dança, eu considero um dos melhores exercícios, porque ela tem uma coisa de produzir um pouquinho de impacto no chão, que é bom para a osteoporose também, tá? Então, a gente não está falando só sobre um benefício de saúde mental. Exercício, nessa fase, uma das nossas principais preocupações vai ser a osteoporose. Então, caminhada, dança, né, é um tipo de exercício que ajuda. Musculação, se for uma musculação que você bote um pouquinho de né, um componente funcional ali para acelerar a frequência cardíaca, tá legal também. Doutora, sobre a questão da memória e o nevoeiro mental que acontecem mesmo, esse esquecimento, a gente estava falando até com a doutora Helena sobre o impacto, das vezes, da falta de sono ou do sono não, a gente não descansar, que pode também gerar esses esquecimentos e tudo. O que acontece no nosso cérebro nesse momento que nos proporciona esse nevoeiro mental, esses brancos, esses esquecimentos? Eu lido muito com isso porque, como eu falo muito de improviso e às vezes coisas que realmente, eu acho que muitas mulheres que estão assistindo aqui, elas falam, nossa, a mesma coisa que eu sinto. Você tá falando tal e de repente você perdeu o fio da meada. Parece que teve uma tesoura lá no meio, e até se você for fazer, fala assim, não, eu tava falando disso, você chega ao ponto, mas não sei, é como se fosse um corte mesmo. Como a gente trabalha essa questão da memória e por que a gente tem esse nevoeiro mental? O que é que acontece no nosso cérebro? Então, a gente tem um hormônio que é o estrogênio, que é o principal hormônio que declina na menopausa, que é um hormônio que mantém as áreas da memória ali ativas e funcionando. Quando o estrogênio baixa, é a mesma coisa que acontece durante a gravidez também, né? Durante a gravidez, não sei se você lembra, mas é possível que você tenha sentido um pouco disso também, né? De ficar meio aquela coisa de você, não, será que eu tô meio burra, assim, tá meio estranho, isso aqui não é o esperado. Então, realmente acontece.
Depressão é associada com perda de memória também, tá? Quando vem uma pessoa da nossa faixa de idade e diz assim, eu tenho perda de memória, será que eu estou com Alzheimer precoce, né? A causa mais comum é depressão. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, pensar nisso e avaliar para depressão. Uma das características da perda de memória da depressão é aquela coisa assim, ó, eu olho isso aqui e eu digo assim, eu tenho aquela coisa que serve para escrever, né? Aquele negócio ali que azul, mas o nome caneta não vem na minha cabeça. É uma perda específica de memória verbal, que é o mais característico para depressão. Isso que você está falando de perder o trem do pensamento é uma coisa mais característica da perda hormonal mesmo, né? Que tem a ver com o que a gente chama de disfunção executiva, né? O clássico é assim, eu estou aqui fazendo uma receita e aí eu penso, puxa, não tem, sei lá, pimenta do reino, que eu não comprei, esqueci. Ou você está aqui cozinhando, colocou sal, esqueceu, coloca o sal de novo. Então, isso é uma coisa comum desse período. E aí a gente pode usar técnicas, né, Maria, assim, né, de você ter uma agenda, você ter um lembrete no celular, se você está com dificuldade, você colocar a chave sempre no mesmo lugar, porque são coisas que vão te poupar um pouco de dificuldades aí nesse período. É o que eu digo. Planejamento e organização nessa fase na vida realmente vão fazer a diferença. Porque essa coisa de esquecer a chave, de peguei ou não peguei, ou será que eu peguei e aí. Parece que vem com muita intensidade e você fala, meu Deus do céu, já toma um remédio, fala assim, mas será que eu tomei esse remédio ou não? Isso é muito comum. E aí eu estabeleci, por exemplo, que eu tomo sempre de manhã quando eu acordo, porque daí alguma coisa, eu pus um dado lá que sempre vai me fazer lembrar que eu tenho que tomar de manhã. Então eu tomei quando eu acordei. Eu não sei se essas associações também funcionam para a memória, né? Funciona. Ou você tem aquelas caixinhas que tem, né, um compartimento para cada dia da semana, funciona. Eu acho que tem uma coisa que passa por a gente entender assim, ó, a gente não tem mais 20 anos. A gente não adianta querer continuar fazendo as coisas como se a gente tivesse 20, porque a gente não tem mais 20. Então, a gente precisa adaptar a vida às nossas condições de uma forma que a gente viva bem, né, nesse período e de que a gente, né, consiga realizar nosso potencial produtivo, existencial, que a gente consiga ser feliz, sabe? Que a gente consiga fazer dessa fase uma fase linda da nossa vida, porque tem coisas lindas que acontecem nesse período, né? E que não acontecer quando a gente tem 20 anos. Com certeza. E a maturidade é uma delas, e a segurança de que a gente consegue sim lidar, talvez não da melhor forma, da forma que a gente pode, e isso é suficiente. Eu acho que esse é o grande benefício da maturidade. Doutora, muito obrigada. A minha vibração de amor aí para você no Canadá. É um prazer sempre. Deixa suas redes sociais. A gente vai mandar também para todas as inscritas, né, as redes de todos os médicos, mas deixa para a gente poder afinar aí, todo mundo já procurar você. O meu Instagram é @dr de doutora ponto e Elisa Britsky, meu nome e sobrenome, tudo junto. É isso aí. Depois eu mando direitinho, porque escrever... Como escreve Britsky? B-R-I-E, Brie, T de tatu, Z de zebra, K de quilômetro, E de Elisa. Maravilhoso. Doutora, um beijo no coração. Espero te ver ou aí no Canadá ou aqui, de repente, num evento presencial, porque quero crescer no Imersão Lobas tanto que trarei médicos, voarei médicos daí pra cá. Se Deus quiser e se a gente quiser também. Um beijo. Um beijo pra todos.